Você já percebeu que o padrão de uma sociedade evoluída é tipo um espelho, onde nem todo mundo aparece no reflexo? Uns brilham com seus ring lights, enquanto outros são apagados pela sombra da desigualdade. Mas o mais curioso é que esse espelho social, ele não está quebrado. Ele foi construído assim, de propósito. Desde cedo a gente aprende a olhar o outro com desconfiança, especialmente se o outro não se encaixa no padrão da novela das 6 dos anos 50. É a pedagogia da diferença. Não vá para tal bairro, não ande com tal gente, não fale com quem não parece confiável. E o que é ser confiável, afinal? Ter um endereço no bairro nobre, sobrenome estrangeiro, ou simplesmente não incomodar a estatística? A gente cresce ouvindo que o mundo é justo, que o trabalho dignifica o homem e que o pobre só é pobre porque quer. A meritocracia, esse mito moderno que vem com um crachá, discurso motivacional de coach do tipo "você pode tudo, basta acreditar". Isso é que o cara de terno apertado quer que você acredite só para comprar a mentoria dele. Mas, curiosamente, quem diz isso geralmente já tem uma herança, network e um bom plano de saúde. Enquanto quem acredita mesmo, acredita até demais. Vivemos numa sociedade que trata a desigualdade como um detalhe de design, um efeito colateral inevitável da ordem social. Uma ordem que, na prática, é mais desordem com bom marketing. Porque o que chamam de cidadão de bem é só um rótulo com prazo de validade e endereço certo. E o que chamam de perigo é quase sempre uma pessoa vestindo chinelo, mochila e esperança vencida. Mas não se engane. O medo é o grande produto da modernidade. A gente compra medo no mercado, assina medo no stream, compartilha medo no grupo da família. É o medo do pobre, medo do preto, medo do diferente, medo do espelho. E para não encarar o reflexo inteiro, a gente corta o rosto da humanidade pela metade. Metade para cima é digna e metade para baixo é tudo delinquente. E qual é a diferença entre elas? É sempre o CEP, o tom de pele e a sorte de nascer do lado certo da história. E o mais triste é que chamamos isso de ordem. Ordem pública, ordem social, ordem moral. Mas é uma ordem que ordena o caos e é sempre a favor de quem já está sentado na mesa. Enquanto o resto come migalha e ainda agradece porque podia ser pior. E é nesse teatro bem ensaiado que a gente aprende a confundir disciplina com decência e pobreza com ameaça. Vivemos num país onde favela é substantivo e cidadão é privilégio, onde o uniforme da escola é confundido com o do presídio e o silêncio é vendido como virtude, quando na verdade é estratégia de sobrevivência. Mas esse espelho social, ele não mente. Ele apenas reflete o que a gente quer enxergar. E a verdade é que a sociedade não se vê inteira. Porque se vê inteira pode mostrar aquilo que a sociedade não quer enxergar. Reconhecer o outro como humano seria admitir que o sistema é desumano. E isso dá uma pane moral. Então a gente prefere continuar acreditando na fábula do esforço individual e da ordem natural das coisas. Como se a miséria fosse um fenômeno climático, e não uma construção social com alvará, IPTU e nota fiscal. E sabe o que é mais irônico? Enquanto a elite está ali discutindo filosofia no café, o pobre é o objeto de estudo da filosofia. Um é o sujeito pensante, o outro o exemplo prático. E assim seguimos analisando o sofrimento alheio em terceira pessoa, como se não tivéssemos nada a ver com ela. Mas o espelho, mesmo dividido, ainda reflete um pedaço da verdade. E quem tiver coragem de encarar vai ver que a ordem social é uma invenção poética da desigualdade. É o verniz do caos, é a maquiagem da injustiça, é o filtro bonito da barbárie. Então eu te pergunto, será que o que chamamos de ordem social não passa de uma forma elegante de desordem humana? Porque se o espelho só mostra metade do rosto, é sinal de que alguém está do lado errado do reflexo. E para entender como esse lado foi construído, com regras, leis e sistema que fabrica culpados em série, a gente precisa visitar a linha de montagem da exclusão. Então, se a sociedade é um espelho que só mostra metade do rosto, é porque a outra metade está presa dentro de uma fábrica de culpados. E essa fábrica é uma das mais antigas da humanidade. Tem sede em toda esquina, filiais em cada escola, cada igreja, cada delegacia, cada rede social. E como toda boa empresa, ela tem um organograma muito bem estruturado. Na diretoria trabalha o poder, na gerência trabalha a moral e na produção, nós. O filósofo francês Michel Foucault, nosso engenheiro-chefe dessa maquinaria filosófica, ele já dizia que o poder ele não precisa gritar.
ele se infiltra. Ele se disfarça de cuidado, de lei, de meritocracia, de bom senso. O poder transforma corpos em projetos de obediência. E quem não se enquadra no molde vira problema, vira estatística, vira caso de polícia. É o que Foucault chamaria de poder disciplinar. Aquele que não te prende fisicamente, mas te acorrenta por dentro. O que não te proíbe de pensar, mas te ensina o que é aceitável pensar. É a prisão invisível onde as grades são feitas de opinião pública e o carcereiro mora dentro da nossa consciência. E para garantir o bom funcionamento dessa fábrica, o sistema ainda oferece prêmios. Os obedientes ganham status de bom cidadão, enquanto os rebeldes viram um estudo de caso, ou então, pauta no jornal sensacionalista. E quem aperta o botão nessa linha de montagem social é o nosso amigo o filósofo francês Pierre Bourdieu. Bourdieu explica que o sistema educacional ele não foi feito para libertar, mas para reproduzir a desigualdade. A escola é a esteira rolante dessa fábrica. A criança entra de um lado e do outro lado sai o adulto padronizado. E quem não se adapta ao molde vira refúgio, vira uma peça fora do padrão. Bourdieu chama isso de violência simbólica. Uma violência que não deixa hematomas, pelo menos não diretamente, mas ela marca a alma. É o tipo de agressão que te convence de que a culpa é sua. Você não passou no vestibular porque não se esforçou o suficiente, não conseguiu emprego porque não teve competência, mas nem te contou que o ponto de largada já era uma corrida desigual. Um começa com o pé na linha lá na frente, enquanto o outro com o pé na lama do lado de fora do estádio. Enquanto isso, o sistema segue produzindo culpados em escala industrial. Culpado por nascer onde não devia, culpado por não falar como devia, culpado por existir fora do padrão que o poder desenhou. É a meritocracia com seu crachá, RG, CPF, comprovante de renda e residência. E se reclamar, o sistema ainda responde: ah, mas a regra é igual para todos. Claro, igualzinha, como uma corrida onde um tem um tênis supersônico e o outro está correndo descalço sobre caco de vidro. E é aí que entra o psiquiatra francês Frantz Fanon, o homem que arrancou o verniz da hipocrisia colonial e esfregou a verdade na cara do mundo. Fanon mostra que o colonialismo ele não acabou. Ele só trocou de roupa. Saiu do navio negreiro e entrou no noticiário. Hoje o racismo veste terno, fala em nome da segurança e se declara não preconceituoso, mas realista. E apela para sua liberdade de expressão. A colonialidade do ser continua viva, pulsando no olhar que desconfia do corpo preto, na piadinha inocente sobre pobre, no medo travestido de prudência. A gente pinta o racismo de democracia e chama o preconceito de opinião. É o preconceito gourmet, com uma legenda politicamente correta que agrada às elites. E assim seguimos civilizadamente selvagens, educadamente cruéis e moralmente cegos. Enquanto uns estudam filosofia francesa, os outros são estudados por ela. Uns citam Foucault, outros são fichados pelo Estado que Foucault descreveu. Uns leem Fanon no original, outros vivem Fanon na pele. É o tipo de ironia que só a realidade consegue escrever. Uma tragicomédia onde o roteiro é coletivo, mas o sofrimento é personalizado. Essa fábrica de culpados, ela é eficiente, silenciosa e rentável. Ela produz medo, docilidade e consumo. Ela precisa da desigualdade para continuar gerando. E quanto mais a gente acredita na ilusão de que cada um faz o seu destino, mais combustível damos para a engrenagem continuar moendo gente em nome da ordem. Mas toda máquina, por mais perfeita que pareça, tem um defeito de fabricação. E nesse caso, o defeito está nas palavras. É nelas que o poder se esconde. É nelas que o sistema encontra abrigo. Porque quem controla o discurso, controla o real. Afinal de contas, antes de prender os corpos, o poder aprende a prender ideias. E é por isso que a gente vai abrir o manual de instruções dessa fábrica invisível. Aquele que ensina como transformar uma pessoa em um conceito, e um conceito em justificativa para a violência. Se a gente entendeu como o sistema fabrica culpados, agora chegou a hora de descobrir como ele justifica a culpa. E para isso, ele não usa armas, nem tanques, nem porretes. Ele usa algo muito mais eficiente: palavras. Porque o poder, antes de matar, ele nomeia. Antes de apagar uma vida, ele apaga o sentido dela. E é aí que entra o manual da desumanização. Um manual invisível, mas cuidadosamente editado, revisado e aplicado diariamente em rede nacional nos veículos de comunicação. A filósofa estadunidense Judith Butler é praticamente uma cartógrafa do discurso. Ela explica que a linguagem
é uma fronteira entre o que é humano e o que é descartável. É a linguagem quem decide quem merece luto e quem é apenas estatística, quem morre de tragédia e quem morre porque procurou. Judith Butler nos mostra que existem vidas que socialmente não contam como vidas. Corpos que quando caem não fazem barulho, apenas número. E número, a gente sabe, é fácil de manipular. É assim que a sociedade escolhe quem chora e quem segue o baile. Quando um avião cai na Europa, é uma tragédia. Quando uma casa desaba na periferia, é, infelizmente, mais um caso de chuva forte, que, curiosamente, ninguém lembra da negligência dos poderes públicos para evitar esses casos. Um caso vai ter cobertura especial, enquanto o outro só ganha uma notinha de rodapé. E ambos são humanos, mas só um é considerado gente. A linguagem tem esse poder monstruoso de transformar o absurdo em palatável. A gente não diz morreram pessoas pobres. A gente diz houve uma operação policial bem-sucedida. Foi um sucesso. Não dizemos negligência dos poderes públicos, dizemos foi uma fatalidade do destino. Não dizemos racismo, dizemos questão de segurança pública. O eufemismo é o perfume que disfarça o cheiro do sangue. E é aqui que a filósofa alemã Hannah Arendt entra em cena com seu olhar frio e lúcido de quem assistiu o horror de perto. Ela nos lembra da banalidade do mal. O mal não como uma explosão de ódio, mas como uma rotina de escritório. A violência burocratizada, o extermínio com planejamento, cobertura e carimbo de aprovação, a barbárie num PowerPoint dentro da planilha de metas. Hannah Arendt percebeu que a desumanização não precisa de monstros, só de funcionários eficientes. Gente que cumpre ordens, preenche relatórios e dorme tranquilo. É o mal terceirizado. É o crime com contrato CLT. E é aí que o discurso faz o seu milagre. Transforma o assassino em servidor público e a vítima em elemento neutralizado. O inferno, afinal de contas, é só uma questão semântica. Mas não é preciso estar num regime totalitário para ver isso acontecer. O noticiário brasileiro é um show diário de normalização da barbárie. Um menino negro baleado nas costas com tiro de advertência é suspeito. A mulher negra morta é só mais um caso isolado que se repete diariamente. Mas o jovem branco de classe média envolvido no crime, aí é um garoto de boa família que só se perdeu no caminho. E se ele postar um vídeo pedindo desculpa, assim, com o cabelo molhado e vestindo uma camisa branca, é como se seu crime jamais tivesse acontecido. A gramática da desigualdade é tão eficiente que ela dispensa qualquer legenda. A ironia é que a gente acredita na neutralidade da linguagem, como se as palavras elas fossem inocentes. Mas toda palavra carrega uma ideologia. Toda palavra dita ou escrita carrega um propósito. Toda palavra tem um alvo. E no Brasil, o alvo tem cor, tem CEP e quase sempre tem medo de acabar virando mais um número. A gente vive cercado de frases que funcionam como anestésico morais. Não é racismo, é só coincidência. Não é machismo, é tradição. Não é desigualdade, é mercado. E o mais popular de todos. A culpa é do pobre que quer ter filho. O manual da desumanização ele é atualizado em tempo real, versão 2025, agora com mais algoritmos e menos empatia. Cada curtida, cada comentário, cada meme que faz piada com a dor alheia alimenta o banco de dados da indiferença coletiva. E no final, é assim que a barbárie se recicla. Não é mais com chicotes, mas com hashtags e ironias vazias. E o mais cruel é que isso tudo vem embrulhado num discurso de normalidade. A sociedade, ela não se vê como violenta, ela se vê como organizada. E nessa organização, quem não se encaixa é rotulado, quem reclama é mimimi, e quem morre é inevitável. O horror se torna hábito, e o hábito se torna cultura. E quando o horror vira cultura, a gente chama o inferno de rotina. E a pergunta que fica é: quem define o que é humano e com que direito? Quem tem o poder de dizer essa vida vale e essa não? Quem tem o microfone? Quem tem a manchete? Quem tem o verbo na ponta da língua? Talvez a resposta esteja mais próxima do que parece. Porque antes de controlar as palavras, o poder ele aprendeu a controlar algo ainda muito mais eficaz: o medo. O medo é o dicionário onde a sociedade traduz tudo aquilo que ela não consegue entender.
E é nele que a linguagem da violência se torna universal. Sabe aquele barulhinho de notificação no celular? Pois é o som do medo atualizando no seu feed. Zygmunt Bauman chamaria isso de modernidade líquida. Vivemos num oceano de incertezas. Mas para não se afogar, a gente se agarra a qualquer boia, mesmo que seja feita de pavor. O medo virou um aplicativo social mais popular do planeta. Ele conecta todo mundo. O rico com medo de ser assaltado, o pobre com medo da polícia, a classe média com medo de virar pobre e receber o mesmo julgamento que ela usava para julgar os outros. É o único sentimento verdadeiramente democrático que nos resta. Mas cuidado, ele vem com cobrança automática na fatura emocional do mês. O medo é o combustível invisível que move o motor da sociedade de controle. Ele dita horários, trajetos, amizades e até opiniões políticas. Porque, no fundo, a gente não quer segurança. A gente quer a ilusão de segurança. E para mantê-la, aceitamos abrir mão de quase tudo: privacidade, empatia e senso crítico. O medo é o pedágio da paz social. É aí que entra Loïc Wacquin, o sociólogo francês que entendeu que o Estado descobriu um novo ramo de investimento: a criminalização da pobreza. Isso é uma engenharia de exclusão perfeita. Em vez de resolver o problema, transforma o problema em um negócio. A miséria vira casa de polícia, a favela, laboratório de repressão, o pobre vira protótipo do perigo. A política pública se resume a um slogan: mais presídios, menos escolas. Porque é muito mais fácil punir o sintoma do que curar a causa. E é muito mais lucrativo também. Enquanto isso, as manchetes seguem o seu ritual. Troca de tiros na comunidade. Operação neutraliza suspeitos. Suspeito tinha passagens pela polícia. Passagens pela polícia é o sobrenome dos que nunca tiveram direito à passagem de avião. E o noticiário repete tanto que a gente começa a acreditar que o perigo tem cor, roupa e endereço. É o uniforme da desumanização. Bermuda, chinelo e tom de pele errado. O medo é fabricado com imagem e legenda. A cada suspeito abatido, mais um tijolo é colocado no muro que separa os cidadãos de bem dos elementos perigosos. Um muro feito de adjetivos. Mas o que mais dói é que essa engrenagem só funciona porque nós, os espectadores, assistimos anestesiados para digerir o nosso almoço. É o que o psicólogo canadense Albert Bandura chamou de desengajamento moral. A capacidade humana de justificar o injustificável. É quando a consciência tira férias e o julgamento social entra em plantão. Ah, mas devia alguma coisa. Ah, mas se fosse inocente, ele não estaria ali. A lógica é simples. Para não nos sentirmos cúmplices, transformamos a vítima em culpado. Acabamos com toda a biografia daquela pessoa com um único rótulo midiático. E pronto, dormimos tranquilos. Afinal, é mais confortável achar que o problema está lá fora, na periferia, no gueto, no outro lado da cidade, do que admitir que o monstro mora no nosso vocabulário, que o mal se esconde atrás de cada palavra como ordem, progresso e limpeza urbana. E você sabe qual é a ironia? O pobre é perigoso porque tem pouco, o rico é perigoso porque quer mais. Mas adivinha qual dos dois vai terminar a vida na cadeia? Exatamente, o mesmo que não tem advogado nem legenda favorável no telejornal. O medo é um grande equalizador ao contrário. Ele mantém cada um no seu lugar. O rico tranca o portão, o pobre abaixa a cabeça e o Estado observa todo satisfeito como se fosse um síndico que se orgulha do silêncio no condomínio. A paz se transforma num outro nome para controle. E a violência se disfarça de rotina. Bauman dizia que vivemos em tempos líquidos, e talvez seja por isso que o medo se espalhe tão fácil. Ele escorre pelos becos, pelos comentários das redes, pelos discursos políticos que prometem segurança, mas entregam obediência. O medo é o marketing da opressão. E nós somos os consumidores fiéis que compramos esse medo em suaves prestações emocionais. Mas existe um detalhe incômodo nesse contrato social todo. Por mais que tente nos ensinar a temer, sempre há quem insista em existir. Quem escreve, quem canta, quem grita, resiste. Mesmo com medo, porque o medo pode até calar as bocas, mas nunca silencia as vozes que nascem da dor. Há algo de profundamente subversivo em existir quando o mundo te nega o direito de ser. Porque viver já é um ato político, e escrever então é quase uma rebelião. A essa altura, depois de tanta desumanização, controle e medo,
a gente precisa respirar. E quem traz esse ar novo é a escritora mineira Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, ela não nasceu para ser escritora, pelo menos não segundo o manual dos que decidem quem pode ocupar uma livraria. Mas ela escreveu mesmo assim. E o que ela escreveu não foi apenas literatura. Foi denúncia, foi testemunho, foi a sua própria cicatriz. O seu livro Quarto de Despejo é muito mais do que um livro. É um inventário da exclusão, é um documento daquilo que a sociedade joga fora quando finge estar limpando a casa. Enquanto a elite discutia sátira nos cafés, Carolina escrevia com a caneta da fome no caderno que também servia de prato. Ela narrava o seu cotidiano pesado na favela do Canindé, em São Paulo, como uma sobrevivente ocular da crueldade de uma sociedade que exclui. Ela transformou o resto em palavra, o lixo em história, o desprezo em permanência. E o mais bonito e ao mesmo tempo triste é que as suas palavras continuam atuais, como se o tempo tivesse passado, mas a miséria resolveu morar de vez na história. Ela escreveu para existir. E fazendo isso, quebrou o silêncio de um país inteiro, porque no fundo o silêncio é o idioma preferido da desigualdade. A sociedade tenta calar vidas, mas esquece que o silêncio também grita. E quando o silêncio grita, é poesia. Nesse mesmo coro de existência, não tem como não falar da Conceição Evaristo, com a sua escrevivência, essa invenção de palavra e de mundo. Conceição Evaristo não escreve sobre os outros, ela escreve a partir dos outros. É a literatura que nasce do corpo, da memória, da rua, da avó, da ferida. A palavra que não quer piedade, quer permanência. Se Carolina Maria de Jesus documentou o abandono, Conceição Evaristo documenta a memória viva dos que insistem em existir apesar do abandono. Ela mostra que escrever é uma forma de respirar, e que cada frase de uma mulher negra é um tapa na cara da história que tentou apagar a sua existência. No universo de Conceição Evaristo, a dor tem nome e sobrenome, e o verbo é a arma mais perigosa que existe. Porque quem narra existe, e é aí que mora a revolução. Num país onde o poder sempre falou em voz alta, as mulheres negras começam a falar em voz própria. E essa voz ecoa como um tambor, como um sussurro, como uma memória. Elas entenderam que, se a história é escrita pelos vencedores, a resistência é escrita pelos sobreviventes. E é por isso que a escrita dessas mulheres negras não cabe apenas numa simples prateleira literária. Ela é ao mesmo tempo um ato político, espiritual e estético. Elas não pedem licença, elas abrem a porta mesmo quando o mundo diz para elas que a entrada delas é proibida. E o mais irônico é ver o sistema que as ignorou por décadas, agora é obrigado a celebrar elas em eventos de gala. Carolina Maria de Jesus, que vendia papel para comer, agora é nome de biblioteca. Conceição Evaristo, que foi tratada como exceção, agora pode ser chamada de referência. É o ciclo da hipocrisia nacional. Primeiro, te apagam. E depois que falharam nisso, te homenageiam para fazer de conta que tá tudo kit. Mas a literatura delas não é feita para ficar decorando vitrines. É feita para incomodar a sala de estar. Essas vozes mostram que a tentativa de apagamento não foi o contrário da existência. Foi o combustível da existência. Quanto mais tentaram silenciar elas, mais forte o som ecoava. Porque o poder pode até dominar a narrativa oficial, mas não consegue controlar a história que é contada nas vilas, nas cozinhas, nos cadernos de capa amarela. E talvez seja por isso que o futuro ainda é possível. Porque a cada Carolina Maria de Jesus, a cada Conceição Evaristo, nasce uma faísca de insubordinação poética. E essa faísca é tudo que precisamos para acender um novo paradigma, o da educação como revolução, o da cultura como libertação, a do emprego como dignidade. Dizem que a revolução não será televisionada. E talvez seja verdade. Mas aqui entre nós, ela poderia muito bem começar numa sala de aula com goteira, num caderno emprestado, ou então num tambor batendo no beco para avisar que o povo ainda está vivo. Depois de séculos sendo estudado, catalogado, punido e silenciado, o povo resolve estudar de volta. E é aí que o jogo muda. A filósofa Angela Davis, essa mulher que o sistema tentou calar e acabou transformando sua voz num grito poderoso, ela nos lembra que pensar é um ato de resistência. E educar é ensinar a pensar criticamente. O que é perigoso demais para quem lucra com a ignorância.
Porque uma cabeça que pensa é uma bomba relógio em qualquer ditadura. Seja ela uma ditadura militar, uma ditadura econômica ou uma ditadura midiática. Angela Davis, com a sua voz que parece ter o timbre da própria história, diz que toda mudança começa onde o poder não quer olhar. Na escola pública, na favela, no sarau de esquina, na aula improvisada num barracão comunitário. É ali, no chão rachado da exclusão, que brota o pensamento mais fértil. Porque quem vive o problema tem pressa em encontrar soluções. A educação, a música e a literatura são campos de disputa simbólica. Não se trata apenas de formar profissionais, mas formar consciências. Porque educar no país desigual é um ato de subversão. É ensinar o aluno a ler o mundo e não apenas a decodificar letras. Se a literatura é uma forma de pensar o Brasil, eu ainda acrescentaria aqui. Pensar o Brasil também é uma forma de não desistir do Brasil. Porque em cada texto que denuncia, em cada poema que resiste, há uma pequena revolução acontecendo. Silenciosa, mas insistente. Como diz a sabedoria das calçadas, quem lê, incomoda. E se a ordem social odeia alguma coisa, é ser incomodada. A ironia é que mesmo os que reclamam de falta de educação são os primeiros a querer cortar verba de escolas. Querem ordem, mas não querem alfabetização para todos. Querem paz, mas não querem igualdade. Querem que o pobre melhore de vida, mas sem frequentar o mesmo restaurante ou acessar os mesmos ambientes. Ou, como diria o cronista maldoso dentro de mim, querem ordem? Comecem alfabetizando o caos. O tambor e o caderno são duas faces da mesma revolução. Um ensina o corpo a falar, o outro ensina a mente a ouvir. O tambor anuncia que a cultura também é conhecimento, e o caderno lembra que o conhecimento também é a cultura. Um toca, o outro escreve, e juntos fazem o que nenhum decreto consegue impedir: formar consciência coletiva. Quando o Estado não oferece escola, a comunidade inventa a aula. Quando o governo não dá voz, o sarau vira microfone. Quando a história apaga, o batuque reescreve. E é nesse improviso que mora a genialidade do povo. Um povo que faz da escassez estética, da miséria metáfora, da exclusão invenção. Angela Davis diria que é impossível lutar por liberdade sem lutar por educação. Pensar é o primeiro ato de rebeldia contra o sistema opressor. A literatura, a música, a cultura é o espelho onde a sociedade vê os seus monstros e as suas possibilidades. E eu, Felipe, aqui do Paradigmas, diria que talvez o verdadeiro vestibular da vida não seja a prova de múltipla escolha, mas a capacidade de escolher não aceitar o mundo do jeito que ele é. A revolução não precisa de fuzil, ela precisa de verbo. E o verbo é o que mais assusta quem manda, porque o verbo ele cria mundos. Primeiro foi a palavra, e a palavra fez-se carne. E agora é o povo que se faz verbo, e ninguém consegue censurar isso por muito tempo. A cada tambor batendo, a cada criança de favela escrevendo o próprio nome sem erro, a sociedade se aproxima perigosamente de um perigo delicioso: a consciência coletiva. E talvez seja por isso que insistem tanto em manter o caos bem educado, mas a educação bem caótica. Mas antes de achar que o final é trágico, respira. O mundo só parece perdido porque ele está sendo reordenado. Talvez a salvação não esteja na ordem, mas na desordem que nos faz repensar o que é ser humano. Então voltamos ao começo. Lembra do espelho? Aquele que só mostrava metade da sociedade? Pois é. Depois dessa viagem pelos porões da sociedade, entre prisões, discursos, medos e resistências, dá para ver que o problema nunca foi o reflexo. Foi o espelho que insistia em cortar o outro pela metade. A sociedade é esse espelho rachado que só reflete o lado que lhe convém. Mostra o que é bonito, adequado, civilizado e esconde o que é humano demais para caber nas vitrines da moral vigente. A pobreza, o negro, a mulher, o indígena, o favelado, o LGBTQIA+, tudo que não serve ao padrão é empurrado para o canto da imagem até que suma, até que pareça não existir mais. É a velha tática do colonialismo que se disfarçou de ordem social. Mudaram as roupas, os slogans e os discursos, mas o enredo continua o mesmo. A desumanização como forma de manter o privilégio intacto. É a herança do senhor de engenho travestido num gestor de RH da sociedade. É o capataz reencarnado
no apresentador de telejornal dizendo bandido bom é bandido morto, ou pior, não é racismo, é questão de segurança pública. E o público aplaude, compartilha, comenta indignado, mas sem perceber que o verdadeiro perigo é o normal demais. Porque o problema não são os excluídos, são os normais demais, os que confundem obediência com virtude e preconceito com bom senso. Esses são os que mantêm um espelho polido, sem jamais perceber que ele só reflete metade da humanidade. Mas existem brechas. Sempre existe uma rachadura, e é por ela que a luz entra. Toda vez que um corpo excluído dança, o espelho racha. Toda vez que alguém escreve a sua história, o espelho racha. Quando um jovem negro da periferia entra na universidade, quando uma mulher negra sobe no palco, quando um indígena fala na ONU, quando uma pessoa trans dá aula, quando uma catadora publica o seu livro, cada gesto desse é uma explosão poética contra o silêncio da ordem opressora. É a desordem que nos salva, porque a verdadeira ordem social não é a que separa, mas a que mistura. A que faz da diferença não uma ameaça, mas um tempero, porque a humanidade, quando dividida, ela é só estatística, mas quando unida é evolução. E se tem uma coisa que o poder teme mais do que caos, é a consciência misturada. Gente pensando junto, dialogando, se ouvindo, se reconhecendo. E isso é perigoso demais. Porque quando a gente se reconhece no outro, quando o outro é seu semelhante, fica difícil continuar tirando assim. A desordem que nos salva é essa, a do encontro, a do barulho que desafina a sinfonia da hipocrisia, a da bagunça bonita de um povo que, mesmo espancado pela história, ainda insiste em dançar. E é por isso que eu deixo aqui o meu convite, não um sermão. Eu não quero que você concorde comigo, quero apenas que pense comigo, reflita. Quem é que o seu espelho não mostra? Quem é que você aprendeu a não ver? E o que aconteceria se, pela primeira vez, você olhasse para essa parte apagada? Escreve aqui nos comentários o que você acha disso tudo, porque a gente só avança quando conversa, não quando fica trancado no escuro da certeza. E é por isso mesmo que o diálogo é o que mais importa. E se essa reflexão te cutucou, te incomodou, ou te fez repensar o que é normal, então curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem ainda acredita que o mundo é preto e branco. E deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo que conversamos hoje. Pense sobre tudo isso, fique bem e beba água. A gente vive num país onde chamam o pobre de marginal, mas o rico que sonega é só um empreendedor. Onde a fila do SUS é pecado, mas o paraíso fiscal é bênção. A sociedade inventou um jeito poético de ser cruel. Batizou a exclusão de ordem e o racismo virou uma questão de opinião. É bonito ver como a hipocrisia se veste bem. Gravata, perfume caro e discurso sobre meritocracia. No filme Brasil, é esse teatro onde o protagonista é sempre o mesmo, o cidadão de bem, que só é de bem porque nunca foi posto à prova ou porque está disfarçando muito bem. Mas a boa notícia é que a plateia está acordando. O espelho rachou, o roteiro falhou, e os figurantes começaram a entender que podem assumir essa peça. E, sinceramente, tá ficando bem mais interessante. Se você chegou até aqui, parabéns. Já pensou mais do que metade do congresso em um ano inteiro. Aí do lado tem 2 vídeos, um para cutucar e o outro para endoidar de vez. Você escolhe. No meio o botão para se inscrever nesse hospício e continuar esse surto coletivo com filosofia. Muito obrigado pela sua companhia, bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte. Até a próxima.